O projeto do Panorama do Congo é um projeto precisamente sobre, enfim, esta imagem monumental que temos aqui à minha volta, que na verdade é uma miniatura 8 vezes mais pequena que o original. E os panoramas no século XIX, enfim, desde o final do século XVIII, que são uma espécie de realidade virtual, portanto é um dispositivo muito imersivo, foi talvez o primeiro meio imersivo de massas e no século XIX teve muito sucesso, o que significa que depois de, no fundo, recuperarmos esta imagem através do levantamento fotográfico que fizemos do original na Bélgica. Portanto, em termos de contexto, é importante percebermos que estamos a falar de uma imagem que não está em exposição, está enrolada, armazenada, precisamente porque tem problemas em termos de conservação, não tem um edifício próprio para estar exposta e, portanto, no fundo, já há 90 anos que não era apresentada ao público. A última vez que foi apresentada ao público foi em 1935, numa exposição internacional colonial em Bruxelas. Portanto, no fundo, ela estava armazenada. A principal razão tem que ver com o facto de a imagem, apesar de parecer uma imagem, enfim, bastante naif, ingênua, é propaganda. Portanto, estamos a falar de uma imagem que foi utilizada em 1913 pela primeira vez por uma exposição colonial com o objetivo precisamente de sensibilizar os belgas para o empreendimento colonial no Congo e para, no fundo, trazer mais investidores e mais jovens para colonizar o Congo. E, portanto, a realidade virtual pareceu-nos ser extremamente importante não só para recriar esta experiência imersiva de um medium como estas, mas também para lhe trazer a esta imagem novas camadas de informação, novas vozes, que, no fundo, são extremamente importantes para termos um olhar crítico hoje em dia a esta propaganda. Portanto, no fundo, esta imagem teve como principal objetivo apagar, fazer esquecer todas as denúncias de violência decorridas, portanto, no fundo, no Congo. São denúncias que foram feitas por missionários, que foram feitas por jornalistas, nomeadamente ingleses e norte-americanos, por diplomatas também ingleses, irlandeses, e que trouxeram à luz imagens muito chocantes da violência que a Bélgica e, em particular, o rei Leopoldo, que era o proprietário do Estado Livre do Congo, era o detentor deste vasto território 70 vezes maior do que a Bélgica, portanto, para vermos, no fundo, a dimensão deste território. E toda essa violência foi, portanto, exposta, o que significa que houve, enfim, todo um problema político que surgiu. O rei Leopoldo II viu-se obrigado a entregar o Congo ao Estado belga, e isso acontece em 1908 e este panorama é encomendado 3 anos depois a 2 pintores belgas, o Alfred Bastien e o Paul Mathieu, que fazem uma viagem, por assim dizer, de recolha de figuras e de vistas no Congo, uma viagem de poucas semanas, voltam para a Bélgica e executam esta imagem. E, portanto, no fundo, como eu dizia, a realidade virtual permite-nos, com alguma facilidade hoje em dia, trazer essas outras vozes e essa informação de contexto dessa mesma violência que não aconteceria se apenas apresentássemos a imagem assim como estamos a ver neste ambiente. Portanto, um dos principais objetivos da curadoria desta exposição era não glorificar este panorama, precisamente por ele ser a propaganda que é, muito pelo contrário, sensibilizar o público para imagens muito parecidas como esta que estão a ser feitas hoje em dia, por exemplo, em inteligência artificial, por regimes imperialistas ou ditatoriais, e que parecem ingênuos, mas têm como principal objetivo, enfim, fazer com que as pessoas intervenham menos, se esqueçam de determinadas coisas e, no fundo, sejam mais passivas. Este projeto, que é um projeto que foi financiado
pelo Film EU, no fundo por esta aliança de universidades europeias dedicadas ao cinema e artes dos mídia, e que é liderada pela Universidade Lusófona. Portanto, foi um dos pilotos que foi financiado. Envolveu vários alunos na execução deste projeto. Portanto, a equipa é uma equipa bastante vasta, são cerca de 25 pessoas, mas provavelmente metade desta equipa são júniores que, tanto na fotografia, como na realidade virtual, como na investigação artística, deram um contributo bastante grande. Portanto, no fundo, em termos de formação de jovens, nós aprendemos com eles, eles terão aprendido connosco e, portanto, foi extremamente importante nesse sentido. No que diz respeito à valorização do património do Congo, há que ver uma coisa, que é, isto é um património colonial belga, não congolês, e uma das coisas que nos interessou ao longo, portanto, até da própria investigação artística que foi desenvolvida no projeto, foi precisamente ir mostrar a imagem a congoleses, não é? E fizemos-lo não só a artistas, mas também a curadores de museus, a antropólogos, ou do Congo, ou do Ghana, e para todos eles esta imagem foi uma novidade, portanto não conheciam a existência desta imagem, e identificaram-na de uma forma muito imediata como propaganda, não só pela forma como as pessoas estão vestidas, enfim, pelas cores que estão aqui presentes na imagem. Portanto, é uma imagem muito garrida ao mesmo tempo, muito alegre, e sobretudo porque uma das principais linhas, digamos assim, da imagem é manter um equilíbrio entre esse estado encantador da natureza, no fundo a beleza natural, e os contributos que os belgas fizeram para, enfim, trazer a civilização, a dita civilização, ao Congo. Temos atrás de si um porto naval, temos atrás de mim uma linha de caminho de ferro e um comboio. Temos, enfim, todo um conjunto de tropas que foram extremamente importantes, supostamente, para controlar a população e, sobretudo, para garantir que a construção de estradas, outra questão importante que aqui está, fosse assegurada, porque a mão de obra era uma mão de obra local. Portanto, no fundo, para os congoleses, e nós vamos agora, a partir de agora, portanto, a exposição inaugurou há pouco tempo, mas vamos desenvolver contactos precisamente com afrodescendentes, congodescendentes, precisamente para recolher o feedback deles, os contributos deles, porque é extremamente importante, no fundo, que haja, no fundo, um diálogo e também um enriquecimento desta exposição com o contributo deles. O panorama é uma imagem que está conservada num rolo, portanto, no fundo, estamos a falar de 115 metros de tela, 115 metros de altura por 14 de comprimento, que estão enrolados num rolo gigante e que pesa cerca de 4 toneladas. O que significa que só transportá-lo para o armazém onde ele foi desenrolado para nós fotografarmos exigiu não só tanques militares com gruas especiais, e poderão ver isso, portanto, num dos vídeos que nós temos aqui na exposição, como exigiu uma mão de obra de, enfim, dezenas de pessoas que, com a força do seu corpo, se colocaram sobre a tela, não havia outra forma de fazer, e empurraram para ir desenrolando este rolo gigante. A imagem tem vários problemas de conservação. Um deles tem que ver com um episódio muito interessante, que é o facto de, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Bélgica foi invadida pelos alemães, este rolo estava guardado nos armazéns do Museu de África, em Tervuren. Houve um militar que, com uma baioneta, resolveu fazer um corte, portanto, enfiou a baioneta no rolo da tela e fez um corte.
Esse corte foi profundo e, portanto, não afetou só uma camada, afetou cerca de, diria eu, 34 camadas. O que significa que, ao longo da imagem, nós temos, à mesma distância, cortes de cerca de 1 metro, que, no fundo, afetam, obviamente, a imagem e exigem futuro restauro. Por outro lado, as extremidades da tela, portanto, que no fundo ficam de fora quando o rolo está, quando a imagem está enrolada, esteve durante os anos muito exposta à umidade e à luz, o que significa que é uma das zonas que, de facto, efetivamente está mais deteriorada, portanto, há várias situações de cortes, de perda até de informação. E, portanto, uma das questões que se nos colocou no projeto foi, depois de fotografarmos a imagem, e a imagem foi fotografada seguindo os mais altos padrões internacionais de fotografia do património, portanto, cada metro quadrado, por assim dizer, foi ligado. Portanto, os vários pedaços da imagem foram todos ligados, montados, digamos assim, numa imagem única, e depois recorremos, de facto, à edição digital com um compromisso, e esse compromisso era não editar os rostos das pessoas, sobretudo quando isso exigisse, quando houvesse falta de informação para o fazer, e determinadas partes, como por exemplo as nuvens, o topo do embondeiro, foram deixados precisamente com várias manchas que indicam precisamente esse mau estado de conservação. É uma imagem muito exigente porque, como é de facto uma tela bastante grande, aquilo que acontece com o original é que o peso da tela é tal que é formada uma espécie de barriga nesta parte, na metade inferior da imagem, que é o peso da tinta. A tinta, uma tela com tinta destas dimensões pesa bastante e, por muito que seja esticada, ela cria uma barriga. Portanto, nos panoramas originais há essa barriga que cria, portanto, uma forma que as pessoas não estão à espera, não é tão lisa e cilíndrica como nós temos aqui. O que significa que quando se desenrola a imagem, no fundo, estas dobras e esta curvatura está no tecido. E isso exigiu, de facto, Photoshop, precisamente para dar à imagem um aspecto liso. Bem, aqui é um trabalho sobretudo sobre o contexto histórico no qual, portanto, no fundo, este panorama surge. Desde a entrada da exposição, que é apresentado um mapa com as diferentes partes do território congolês que foi concessionado a empresas belgas para explorarem a borracha no Congo. Portanto, é extremamente importante percebermos, e às vezes não temos consciência disso, de que muitas das matérias-primas que fazem o nosso calçado, os nossos automóveis, as bicicletas, etc., vêm de algum lado. E hoje em dia os computadores, não é? Vêm de algum lado. E muitas vezes são precisamente estes países africanos que ficam, por assim dizer, mais expostos a essa grande, enfim, ambição capitalista do norte do hemisfério. Aquilo que aconteceu no Congo, e é isso que explicamos desde o início da exposição, é que a indústria da borracha, nomeadamente a partir precisamente do automóvel, das bicicletas, do calçado, requereu grandes quantidades industriais de borracha. A borracha era recolhida na floresta, que está aqui representada de uma forma, enfim, muito misteriosa atrás de mim, com uma ponte muito convidativa para irmos para a floresta. E, portanto, no fundo, na floresta há umas plantas, umas árvores, são as seringueiras, que têm precisamente o líquido da borracha. E que, a partir de uma determinada altura, dadas estas quantidades absolutamente industriais de exploração, passaram a escassear.
no fundo, a violência sobre os congoleses foi proporcional a esta escassez da borracha. Ou seja, quanto menos borracha eles traziam, mais eram castigados, mais tempo tinham que ficar na floresta, correndo todos os riscos de estar numa floresta tropical durante dias e dias seguidos, e as suas famílias ficavam expostas precisamente a essa mesma violência, porque havia, enfim, várias situações em que as mulheres eram presas e violentadas precisamente por os seus maridos não terem regressado a tempo. Essas histórias são contadas aqui, portanto, nós temos um painel na exposição onde listamos os fatos históricos desta violência que está de alguma maneira ocultada pelo panorama, e essa é uma das principais vertentes educacionais desta exposição. Agora, também é importante nós vermos, portanto, no fundo, há uma questão que é porque é que nós, portugueses, estaríamos interessados nesta questão do Congo, não é? E neste panorama, etc. Nós também temos culpa no cartório. Portanto, no fundo, nós também temos os nossos esqueletos no armário, não é? Ou seja, nós fomos um dos países europeus que esteve na Conferência de Berlim, onde se concedeu esta parte do território congolês ao rei Leopoldo II. E fomos também um dos países que, enfim, colonizou ou manteve durante séculos um protetorado no Congo. Portanto, no fundo, a região de Cabinda, que pertence à Angola, é efetivamente, se virem o mapa, dentro da República Democrática do Congo. O que significa que, por exemplo, o rio, este rio que está aqui atrás de vocês, o rio Congo, que foi inicialmente chamado como rio Zaire, a sua navegação do Atlântico até, precisamente aqui, a Matadi, esta aldeia que está aqui atrás representada, foi feita no século XVI pelo Diogo Cão, primeira vez. Mantivemos durante séculos muito boas relações com o rei do Congo. E toda esta costa foi fotografada por um fotógrafo português muito conhecido do século XIX, que foi o Cunha Moraes. E, portanto, há 4 álbuns da chamada África Ocidental, em que o Cunha Moraes fotografou as duas margens, digamos assim, deste rio. Portanto, no fundo, é importante percebermos como estamos também implicados aqui, e há uma parte significativa do nosso património colonial português que merece e começa a pedir este tipo de interpelações. Portanto, este museu onde estamos, onde esta exposição está, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, tem sido um dos principais protagonistas no cenário museológico português, precisamente neste tipo de abordagens de coloniais sobre o património histórico, nomeadamente o português. Houve várias descobertas. No fundo, aquilo que é interessante contar é nós estivemos durante um ano a estudar esta imagem a partir de cartões postais, porque de facto a imagem não estava fotografada. Não estava fotografada com o grau de detalhe que depois nós conseguimos fotografá-la. Estes postais eram fotografias pequeninas que cobriam de facto as várias cenas do panorama. Começaram por ser postais a preto e branco, que foram editados por altura da primeira exposição em 1913. Portanto, no fundo, quando desenrolámos a imagem, enfim, as descobertas foram muitas, porque houve muitas figuras que apareceram, houve muitos detalhes que não estávamos à espera e que, no fundo, quase que refizeram a história do que nós estávamos a ver. Em particular, a cenografia. Portanto, no fundo, os panoramas, e este panorama, tinham uma cenografia num terreno falso, em francês chama-se faux terrain, entre a plataforma principal, ou a plataforma central, onde os espectadores estão, e a tela. Essa cenografia é composta por pedras, plantas, arbustos, árvores até, vejam bem. Muitos, ou a maior parte destes arbustos e árvores eram efetivamente trazidos do Congo,
Nós já os tínhamos identificados nos ditos postais. Aquilo que para nós foi uma surpresa quando desenrolámos foi percebermos que faltavam personagens, portanto, no fundo, figuras humanas às quais nós estávamos habituados nos postais, e concluímos então nesse momento que essas figuras faziam parte da cenografia e não tanto da própria pintura. O que significa que há 13 personagens que não estão aqui, mas que na realidade virtual nós as reconstituímos, portanto, no fundo elas foram redesenhadas, porque esta cenografia está reconstruída na realidade virtual, e que, enfim, nos fez perceber que, de facto, o esforço para assegurar uma experiência ilusionista desta imagem foi bastante grande, porque lá está, para além de todos estes motivos naturais, houve também 13 figuras humanas que foram, no fundo, desenhadas e colocadas em posicionamentos-chave para criar uma experiência imersiva. O projeto conseguiu cumprir muitas metas e muitos objetivos, mas ficaram também muitas frentes por desbravar. Uma delas tem que ver com o facto de este panorama foi apresentado num palácio colonial, nesta tal exposição em 1913, em Gand, na Bélgica, conjuntamente com 4 dioramas. Estes 4 dioramas não foram trabalhados pela equipa, portanto, no fundo, são também pinturas com cenografias e extremamente ilusionistas, e faziam parte do dispositivo de propaganda. Portanto, no fundo, para além de um grande panorama, havia 4 dioramas, cada um dos quais representando partes interessadas no Congo, mais especificamente os missionários, empresas de construção naval, empresas de exploração dos óleos, portanto, no fundo, os interesses coloniais no Congo estavam também lá representados. Por outro lado, o projeto lança-nos, e todo este trabalho, digamos assim, de discurso crítico à utilização dos panoramas como propaganda, remete-nos para, enfim, dezenas e dezenas de outros panoramas do século XIX que foram também utilizados para fins imperialistas e nos quais alguns dos países desta aliança FilmEU estão envolvidos e foram representados nesses panoramas, a Irlanda, Portugal, a própria Bélgica, e portanto, no fundo, são pistas muito interessantes sobre até que ponto é que não poderemos fazer o mesmo com estes outros panoramas que tiveram também essa vocação imperialista e de propaganda. Uma das principais instalações desta exposição é uma floresta de sombras. Essa floresta de sombras é constituída por sombras de 4 tipologias de árvores, espécies de árvores específicas do Congo, e que estão aqui dispostas de uma forma não tanto encantadora, portanto a ideia não é recriar uma floresta encantadora, mas se calhar até um bocadinho contrário, ou seja, assustadora, tipo, parece uma floresta do Tim Burton, e precisamente porque a floresta aqui foi a causa de muitos males. E a ideia é, com estas sombras, contrapor à imagem verde e, enfim, fantasiosa, digamos assim, luxuriante da floresta que aparece no panorama. Ok? Isto no que diz respeito às sombras. A outra questão é os sons. Daqui, não é? Exato. Ok. Uma das formas, ou uma das soluções curatoriais encontradas para contradizer e, de certa forma, desconstruir a propaganda deste panorama foi uma sonoplastia que preenche o espaço da exposição e que é composta não só por sons de motivos da pintura, enfim, o barco do porto, o comboio que vemos aqui a atravessar uma ponte ferroviária, enfim, pássaros típicos da floresta,
mas também, de vez em quando, e de uma forma muito subtil, alguns sons que remetem precisamente para a violência. Chicotadas, gritos, e também o som de chamas, de palha a arder, para remeter para o facto de muitas aldeias foram incendiadas precisamente como castigo relativamente às colheitas de borracha mais pequenas e, portanto, não correspondendo às expectativas que havia de colheita de borracha. Para além essa sonoplastia foi desenvolvida pelo João Alves, da Universidade de Lusófona, e ela é intercalada com pequenos certos de entrevistas que foram feitas a artistas congoleses, a antropólogos, a historiadores portugueses, irlandeses, belgas também, que nos dão, por assim dizer, uma nova perspectiva sobre esta imagem e que suscitam que a interpretemos de uma forma mais crítica. E, portanto, foi uma das soluções, de facto, encontradas para não glorificarmos em absoluto, não glorificarmos de todo esta imagem do panorama. Eu faço parte da equipa de fotografia neste projeto do Panorama do Congo. Estive a acompanhar o processo de pré-produção deste desafio que seria fotografar este objeto. Acompanhei depois o processo de facto de fotografar o panorama, de o reproduzir, e depois estive a acompanhar também o processo de pós-produção, que no fundo foi compilar todos os ficheiros individuais que resultaram desta missão à Bélgica, em Ypres, num só ficheiro que é este panorama. O primeiro desafio teve a ver com a pré-produção, porque teve que haver todo um planeamento de como fotografar e como reproduzir este objeto nos mais altos padrões de resolução e de reprodução de cor, no qual tivemos que trabalhar um pouco sem grande informação, porque este objeto, até o momento em que fomos à Bélgica, esteve guardado no armazém, já não estava e não foi aberto, já não estava aberto há muito tempo, portanto não sabíamos as reais condições deste objeto e, portanto, tivemos que nos preparar de uma forma um pouco abstrata. Mas felizmente chegámos aí à Bélgica e correu tudo bem, tudo certo dentro do possível. Ainda assim, vários desafios que foram aparecendo e que tivemos que lidar com eles, e que têm principalmente a ver com o espaço limitado onde estávamos a trabalhar, onde não tínhamos muita margem para o equipamento que tínhamos e também para a pintura. E depois o próprio objeto, a própria pintura, é um objeto difícil de trabalhar porque é muito pesado, é preciso muitas pessoas para movê-lo, então tivemos que nos adaptar, tendo em conta essa dificuldade, porque a pintura tem um total de 115 metros de comprimento e nós estávamos a trabalhar numa sala que tinha 40 metros de comprimento, então só podíamos desenrolar parte do panorama e fazíamos isso de uma semana para outra semana, e nesta transição havia um certo desajuste em relação à posição que tínhamos na semana anterior, e isso foi um desafio, mas foi contornável. Eu, durante a minha licenciatura em fotografia, tive a oportunidade de fazer um estágio curricular com o professor Vítor Flores, num projeto também que tinha a ver com a reprodução fotográfica, neste caso a reprodução fotográfica do espólio estereoscópico do fotógrafo Carlos Relvas. Portanto, este projeto vem como um seguimento dessa área de trabalho e que fez sentido para mim aceitar este desafio de participar no projeto, e no fundo deu para consolidar
o conhecimento que adquiri no projeto do Carlos Relvas e de certa forma, expandir esse conhecimento, porque é outra escala de reprodução, outros desafios que foram aparecendo